Mas você tem um treinador incompetente. Você tem um treinador que não... Essa conversa mole, todo mundo já cansou, velho. Ninguém aguenta esse tipo de conversa, mas jogador de futebol hoje, o cara ganha 1 milhão por mês. Esses caras que jogam em time grande aqui de 500 a 1 milhão. Esse papo furado, esse papinho furado não cabe mais no dia de hoje. Você é o pior treinador da história. E o Flamengo que tem um baita do elenco, não tem um treinador que é para um elenco como esse, que o Jorge Jesus fez, que o Abel fez. Meu irmão, imagina o Abel no Flamengo. Aí que ninguém ia ganhar nada. Aí que todo mundo ia perder tudo, cara. Ora, eu já penso diferente de você. Eu achei um jogo pobre do Flamengo. Não dá para admitir um time com tanta qualidade ofensiva criar e não fazer pelo menos um gol para empatar a partida. Então eu acho que a torcida tem que reclamar sim, porque espera-se muito e a entrega tem sido pequena. Não, eu fico revoltado com o Tite. Por quê? Revoltado, cara, porque o Tite, eu sinto que ele ainda não entendeu onde ele tá, que é o Flamengo, né? Eu não entendi, não sei se ele entendeu que tá no Flamengo. A pressão é muito diferente do que era na seleção brasileira. A pressão no Flamengo é muito maior, muito maior. O Flamengo, ele tá no topo. Então, quando você tem um elenco que é super badalado, um elenco que é caro e que é reconhecidamente técnico, tem que apresentar um futebol melhor. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês 2 cortes, um do jogo aberto da Band e outro corte dos donos da bola, também da Band. Renata Fã e Neto detonaram Tite pelo mau futebol do Flamengo. Futebol pobre. O Flamengo está irreconhecível e pode ficar fora da fase de mata-mata da Libertadores. Isso é um absurdo, é inaceitável, cara. Que fase terrível e triste para o torcedor do Mengão, né? Eu tô arrasado, cara. Tô com o coração aqui doendo. Tá difícil hoje, viu? E galera, hoje tem um jogo muito importante para nós. Milionários e Bolívar às 23 horas. Temos que torcer para o Milionários. Depois eu explico o porquê. Tem 5 jogos hoje de Libertadores da América e tem 5 jogos de Copa Sul-Americana. E não é só isso, hein? Tem semifinal de Champions League, Real Madrid e Bayern de Munique. Imagens são da Band, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Lembra que quando saiu o sorteio, o Marcos Braz falava, mas vai ter altitude, não vai ser tão fácil, longos deslocamentos. Só que isso não é justificativa para o futebol não apresentado pelo Flamengo, que até cria algumas chances, mas não converte em gol, e perdeu para o Palestino, que teve também a sorte de contar com um golaço. O Cornejo acertou um chute bem improvável. Nossa senhora, que golaço. No desembarque da delegação nesta manhã, no Rio de Janeiro, protesto de alguns torcedores que estiveram no aeroporto do Galeão. O atacante Bruno Henrique foi o único atleta que parou para conversar com alguns dos torcedores que recepcionaram o elenco rubro-negro. Não, tô falando que nós vamos melhorar. Não tem paciência. A torcida estava enamorada do time no Campeonato Carioca, não tomava gol, tudo funcionando, chega na final com o Nova Iguaçu, que não era um parâmetro tão forte assim. E agora, parece que esse mês de abril foi tenebroso, não é? Porque o time muito mal, defensiva e ofensivamente, não conseguindo resultado, 6 jogos, apenas uma vitória contra o Amazonas, uma vitória que a torcida não gostou do desempenho, 1-0, bem pobre, em termos até técnicos e táticos. E o Tite, como ele tem um discurso muito forte, vinha da seleção brasileira, chegou mais cedo ano passado, esperava-se que agora o elenco estivesse voando e não só conseguindo resultados, mas apresentando aquele futebol digno dos nomes que hoje compõem o elenco do Flamengo. Apesar de eu achar que houve uma evolução do jogo passado para esse jogo, o Flamengo criou algumas oportunidades. Qual evolução, Denilson? Que jogo você assistiu? Um campo difícil para as duas equipes, obviamente, mas para o time que tem mais técnica e propõe mais jogo, que era o caso do Flamengo. O Flamengo teve um pouco de dificuldade. De La Cruz, ao lado do Cebolinha, para mim, foram os melhores jogadores. De La Cruz muito dinâmico. Cebolinha tentando a jogada individual. Ele tenta mudar o time para o segundo tempo e mesmo assim o Flamengo não consegue buscar o gol, apesar do volume do jogo. Mas o torcedor não olha para o volume do jogo. O torcedor não olha para a entrega, para o desempenho, para a dinâmica do jogo. O torcedor olha normalmente para o resultado. Um golaço
do time adversário numa jogada de escanteio. Até acho que faltou um pouco de atenção, porque você tem que deixar um cara ali sempre no rebote justamente para impedir essa finalização. A gente está vendo o Bruno Henrique que teve 2 oportunidades muito parecidas, por sinal, as 2 oportunidades do Bruno Henrique, acabou não fazendo o gol. E aí fica uma situação constrangedora, porque a gente mostrou ali a classificação, o Bolívar é o primeiro do grupo, um grupo fraco, tecnicamente, times fracos, para falar a verdade, e o Flamengo não consegue essa classificação até agora. E o Bolívar vai jogar hoje, 11 da noite, com o Milionários. Se vencer, complica demais qualquer pretensão do Flamengo de ser primeiro lugar. Não vai conseguir isso. Agora, eu já penso diferente de você. Eu achei um jogo pobre do Flamengo. Não dá para admitir um time com tanta qualidade ofensiva criar e não fazer pelo menos um gol para empatar a partida. Então eu acho que a torcida tem que reclamar sim, porque espera-se muito e a entrega tem sido pequena. O Gerson péssimo no jogo ontem, o Pedro não apareceu, não deu as caras. A defesa no final, tanto o Léo quanto o Fabrício apareceram no ataque ao lado do Pedro e do Gabigol, sem organização nenhuma, tentando qualquer coisa meio desesperadamente. Chuva sim, campo ruim, ok, mas é pouco para um time que é apontado pela mídia, pelas torcidas, por quem acompanha futebol como um dos favoritos. O Flamengo tem que entregar mais, tem que entregar na questão tática, tem que mostrar mais aproximação, sem o Arrascaeta, ok, é ruim, sem o Pulgar também, mas tem muitos times jogando desfalcado e apresentando um futebol melhor. Então o Flamengo tem que acordar para a vida, joga com o Corinthians, o brasileiro, semana que vem já tem compromisso pela Libertadores, vai jogar 2 partidas em casa e tem que mostrar mais futebol para a torcida, minha opinião. Eu acho muito pouca essa entrega, realmente não gosto do que eu vejo no Flamengo. É o 7º jogo sem vencer fora de casa, desde o ano passado não vence, na Libertadores, obviamente, estamos falando. Então tem que mostrar muito mais competência. E o Tite, ele tem discurso, agora traz a prática, Tite. Essa é a grande diferença. O Tite, ele tem um discurso, ele tem uma narrativa até muito boa em relação ao que ele viveu e com a experiência que ele tem como futebol. É óbvio que o time precisa entregar mais, é óbvio que o resultado fala mais alto, se tratando de um time que tem uma folha salarial muito alta, e você olhar a classificação da Libertadores, é vexatória dentro de um grupo que os outros 3 times são fracos. Quem não gostaria de ter vários jogadores do Flamengo, não é? Sgarbi, tá em maus lençóis o Tite? Não, eu fico revoltado com o Tite. Por quê? Revoltado, cara, porque o Tite, eu sinto que ele ainda não entendeu onde ele tá, que é o Flamengo, né? Eu não entendi, não sei se ele entendeu que tá no Flamengo. A pressão é muito diferente do que era na seleção brasileira. A pressão no Flamengo é muito maior, muito maior. O time que tem mais torcidas aqui, né? Você vai pro Rio de Janeiro... Ele treinou o Corinthians, não tem muita pressão. Mas do Corinthians... Chico, você quer voltar pra 10 anos? Não, mas, mas ele sabe o que é pressão, né? Mas é muito diferente. Mas o pior momento é muito do Tite no Corinthians, na época, o André segurou contra aquela história do Tolima e ele permaneceu. Mas você treinando um time gigante como o Flamengo, com a maior torcida do Brasil, a pressão é muito maior, cara. É muito maior. E o Tite tem uma Ferrari nas mãos, só que ele não tá sabendo pilotar essa Ferrari. Nos últimos 6 jogos é uma vitória de 1-0 contra o Amazonas. Com todo respeito ao Amazonas, mas a gente espera de um Flamengo no Maracanã uma vitória muito maior. Então, e a atitude do Tite hoje não foi legal, hein? De no aeroporto, os jogadores saindo pelo portão da frente, tomando cobrança, o Tite e o Marcos Braz saindo por trás. Igualzinho fez na Copa. Mas e os jogadores estão jogando bem? Mas aí você cobra do treinador também, né, cara? Não, porque ontem eu vi o jogo e eu vi uma displicência de alguns jogadores. Também. Displicência. Tá errado. O último grande trabalho do Tite foi em 2012, só isso para lembrar. O grande problema é que se espera, a expectativa é altíssima. No Flamengo não dá para trabalhar em nível mais ou menos. O Flamengo, ele tá no topo. Então, quando você tem um elenco que é super badalado, um elenco que é caro e que é reconhecidamente técnico, tem que apresentar um futebol melhor. O Flamengo jogou o estadual, que não é parâmetro, e jogou muito bem. Sim. Agora, depois, acabou o futebol. Por quê, Ulisses? Acabou o futebol. Existem vários fatores para você analisar. O Tite não está agradando os jogadores, taticamente. As mudanças, tirando o jogador que é importante, que está produzindo em campo. Mas é difícil agradar o Flamengo também, né? Nenhum técnico agrada o Flamengo nos últimos anos. Você sair com essa defesa mas é que o advogado do Tite. O advogado do Tite no programa. De novo, mas ano passado passaram o rodo, tanto no Vitor Pereira quanto no Sampaoli. E agora, de novo, é o problema do treinador. O Sampaoli era horrível. Já todo mundo falou que não ia dar certo, não ia durar 6 meses. Ninguém presta no Flamengo. E o Tite é situação. Mas também, se você observar a mediocridade do Flamengo, um time que tem aí bilhões e bilhões, jogadores que são colocados como os melhores do Brasil, mas você tem um treinador incompetente, você tem um treinador que não... Essa conversa mole, todo mundo já cansou, velho.
Ninguém aguenta esse tipo de conversa, mas jogador de futebol hoje, o cara ganha 1 milhão por mês. Esses caras que jogam em time grande é de 500 a 1 milhão. Esse papo furado, esse papinho furado não cabe mais no dia de hoje. Não adianta o Filipão ir lá no Chelsea e falar pro John Terry e pro Drogba, não, vocês têm que correr por... Não, eles não precisam, eles não correram por um prato de comida. Nós sim, eu sim, o Veloso sim, o Souza sim, o Maravilha sim, para ser um dos maiores narradores desse país. Eles da Europa lá não. Esse papinho não cabe para eles. E esses jogadores do Flamengo, não cabe mais isso aí. Ah, porque é o sol. Ah, porque é a chuva. As desculpas do Tite são tão esfarrapadas que é o que ele fez durante a carreira dele. Que, por sinal, se não fosse o Corinthians, quem seria você, Tite? Eu. Se não fosse o Guarani e o Corinthians, quem seria eu? Absolutamente ninguém em termos de futebol. Agora você não, você, com umas conversas mole, perdeu 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo o senhor perdeu. O senhor perdeu em 2018 e o senhor perdeu em 2022, porque o senhor foi incompetente com o seu filho, que é o seu auxiliar, e com o Kleber Machado e com o preparador físico, que é outro também, que está em 3 Copas do Mundo, nunca chegou numa final. 3 Copas do Mundo. 2 com você e 1 com o Dunga, o preparador físico aí. Kleber Esse Xavier, tal de né? Kleber aí. Kleber Xavier, né? E o Kleber Xavier... O Machado é outro. Ah, desculpa, perdão. Eu falei Kleber Machado, desculpa. Você esqueceu da Copa é o América Fábio ainda. É o Fábio, preparador físico. E o Kleber Xavier é auxiliar. Que é uma coisa absurda, diga-se de passagem. Vão em todos os lugares. Sérgio Sampaio, aonde você tá, Sérgio Sampaio? Foi pra Seleção Brasileira, foi pra Copa do Mundo, tá no Flamengo, e aí? Não faz absolutamente nada? Qual que é a sua visão em relação a tudo que é todo... Porque é uma coisa muito fácil, né? Às vezes a gente fica aqui e não dá pau porque a gente gosta das pessoas. Eu não tenho esse negócio comigo não, velho. É cacete, irmão. É cacete em todo mundo. E quando tem que elogiar, é elogio. O que a gente elogia o Palmeiras com o Abel, o que a gente elogia o Santos com o Carille, ou a Fortaleza com o Voivoda, ia falar outra coisa, e todo mundo. E ele é também. Daqui a pouco eu vou falar também, conversei com o presidente do Grêmio, que é um cara maravilhoso, o Alberto Guerra. O Tite, é o seguinte, você tem que me ajudar aqui, Cascão, você e o Ricardinho. Se vocês me ajudarem, eu continuo aqui, senão eu já vou para outro lado aí. Vocês têm que me ajudar. Então vamos lá. O seu Tite perdeu 2 Copas do Mundo convocando jogadores que nem jogam futebol hoje. Nem estão hoje no patamar do que estão Hulk, do que está o Paulinho, do que está o Pedro, do que está o Gabigol. Foi para do Fred. que está... Hã? Foi para o Fred. Não sei. Onde foi parar o Tyson? Onde foi parar os jogadores que você convocou? Os zagueiros que você convocou? Então, você é o pior treinador da história. E o Flamengo que tem um baita do elenco, não tem um treinador que é para um elenco como esse, que o Jorge Jesus fez. Que o Abel fez. Meu irmão, imagina o Abel no Flamengo. Aí que ninguém ia ganhar nada. Aí que todo mundo ia perder tudo, cara. Se o Abel tá no Flamengo, meu irmão do céu, para o futebol brasileiro. Que, por sinal, uma vergonha não parar o futebol brasileiro. Uma vergonha a CBF não parar o Campeonato Brasileiro de 2 semanas. Perder 4 rodadas. E tudo que está acontecendo no Sul. Se fosse no Rio de Janeiro, se fosse aqui em São Paulo, vocês acham que pararia ou não? Lógico que sim, né? Lógico que sim, né? É um absurdo não parar o futebol. É um absurdo só ter os jogos. Isso é a minha opinião. Não sei do Maravilha, não sei do Souza e eu não sei do Veloso. Eu respeito todas as opiniões. Democraticamente. Meu irmão, 2 semanas não vai matar ninguém. 2 semanas não vai acontecer absolutamente nada pro futebol. O futebol não é nada o que acontece no Sul. Não é nada para as pessoas que estão perdendo a vida, mais de 90 pessoas. E vai ter muito mais, infelizmente, a hora que a água baixar. Vamos lá então, galera. Grupo E, grupo do Flamengo na Libertadores, cara. Meu Deus, que pesadelo, hein? 4 pontos em 4 jogos. Palestino 6 pontos, Bolívar 9 pontos. Hoje tem Milionários e Bolívar. Temos que torcer para o Milionários, porque se o Bolívar vencer, vai a 12 pontos e ele pode tirar o pé depois contra o Palestino. Se o Palestino vencer o Milionários e vencer o Bolívar, o Flamengo está fora, cara. Independente do que o Flamengo possa fazer. Porque o Flamengo deu mole na primeira rodada contra o Milionários e empatou. O Tite poupou. O Flamengo deu mole contra o Bolívar, poupou o time inteiro. O Bolívar foi a 9 pontos. Se o Milionários vencer hoje, vai
a 4 pontos. Olha aqui o saldo de gols do Milionários, -3. Por exemplo, se o Milionários vencer o Bolívar por 1-0, ele fica com saldo -2. Ele ficaria em 4º lugar, o Flamengo ficaria em 3º lugar. Na 5ª rodada, Milionários e Palestino. Se o Milionários tiver 4 pontos, ele vai querer vencer o Palestino para chegar a 7 pontos. Ele vai querer, porque quem fica em 3º vai para a Sul-Americana, né? Tem essa vantagem. E o Flamengo pegando o Bolívar em casa, se vencer, vai a 7 pontos. Se o Milionários vencer o Palestino, o Flamengo ficaria em 2º na 5ª rodada. Um exemplo. São só projeções, né, galera? 6ª rodada, Flamengo e Milionários. Se o Flamengo vencer o Milionários, tendo 7 pontos, vai a 10 pontos. E se o Bolívar chegar na última rodada precisando da vitória, ele vai para cima do Palestino. Vai precisar vencer para ficar em 1º lugar do grupo. Tudo é matemática, a gente tem que pensar em tudo. Por isso que é importante o Milionários vencer o Bolívar hoje, porque se o Bolívar vencer hoje, chegar na última rodada sem precisar vencer o Palestino, daí, ó, nos ferramos, cara. Então é isso, galera. A matemática é simples. A matemática é essa. O Flamengo pode chegar no máximo a 10 pontos. O Milionários, restando 3 jogos, também pode chegar a 10 pontos. O Bolívar pode chegar a 15 pontos e o Palestino pode chegar a 12 pontos. A matemática é essa. Hoje temos que torcer para o Milionários vencer o Bolívar. Senão, o risco do Flamengo ficar fora do mata-mata da Libertadores é iminente, é gigantesco. Tá aí na tela para vocês. O grupo é da Libertadores, né? O Flamengo tem um saldo de 0 gol, o Palestino um saldo de -3 e o Milionários um saldo de -3. Se o Milionários vencer o Bolívar por 1-0 ou 2-0, é bom porque o Flamengo ficaria na 3ª posição e na 5ª rodada, se o Flamengo vence o Bolívar, ele ultrapassa o Palestino ficando com 7 pontos. Isso é legal, cara, isso é legal. É a única coisa que a gente tem ainda para se apegar e para torcer. É isso, não resta outra coisa. Torcer para um milagre acontecer e o Flamengo se manter em 2º lugar na fase de grupos da Libertadores. Já é uma vergonha ficar em 2º lugar nesse grupo. Mas agora é a única coisa que temos, né, cara? 1º lugar já é do Bolívar, no meu ponto de vista. Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!